Evangelho, terça-feira da quarta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existia em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O homem respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega na tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse: Pega tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da quarta semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva ao 5º capítulo de São João. Estamos na continuação. Ontem encerramos o 4º capítulo, hoje demos início ao 5º capítulo. No Evangelho de ontem, ouvimos Jesus que realizava a cura do filho adoecido do funcionário real, na cidade de Caná da Galileia. O segundo milagre de Jesus realizado na cidade de Caná da Galileia ao retorno para a região da Galileia. O milagre de ontem teve uma característica bem peculiar. Escrevia São João Crisóstomo falando a respeito da cura de ambos, tanto do filho quanto do pai. O filho foi curado fisicamente e o pai viveu a sua experiência de fé. Ele acredita na palavra de Jesus, ele toma-a consigo, mas por fim ele acolhe a fé. Vimos que o itinerário de fé supõe algumas passagens. Ele vai até o Senhor na expectativa de que o Senhor cumpra aquilo que será necessário para curar seu filho. Ele não apenas leva uma intenção, mas ele leva uma obrigação a Jesus. O Senhor deve descer imediatamente até Cafarnaum, onde meu filho está enfermo. E Jesus, naquele momento, naquele primeiro encontro dele com o Senhor transforma a sua sensibilidade, ou seja, o coloca num caminho de conversão. Não é preciso que ele vá. Em outras palavras, é dizer: rende-te diante de mim e entrega a mim aquilo que é a preocupação do seu coração e deixa que eu fale contigo. E naquele momento, o Senhor então declara que o seu filho está curado e coloca aquele homem agora em ação. Não é Jesus que deve descer a Cafarnaum, é ele que deve voltar. Como um pai que ama, partiu com seu coração ferido e levou até Jesus aquilo que trazia consigo, o amor por seu filho. E o Senhor, tomando nas mãos, concedeu a ele
aquilo que ele desejava poder oferecer por seu filho, mas não poderia fazer por si mesmo. Ele entregou o seu amor de pai e o seu coração nas mãos do Senhor e ouviu a sua palavra. Ouvindo a palavra do Senhor, tudo se transforma. Mas ele vai recolher essa verdade, a experiência desse ato de conversão, no caminho de volta. Ele volta então para casa, diz o evangelista que ele acreditou e voltou, e encontrou os servos já um dia e meio praticamente de caminho, vindo ao encontro dele, e declarando que o menino tinha ficado bem, tinha sido curado. Ele então confirma os horários em que isso aconteceu, e a partir dali, diz o evangelista, ele enfim acreditou e toda a sua família. E dessa forma o coração dele foi curado da incredulidade, ou melhor, desse limite em acolher a palavra do Senhor. Ele havia acolhido, mas ainda precisava, por assim dizer, de um milagre, de um ato extraordinário de Deus para que o seu coração consolidasse uma decisão completa de fé. E isso veio através do encontro com um funcionário que declarou: seu filho está salvo, seu filho foi curado. Então, a passagem para o crescimento de fé supõe, quer dizer, o crescer na fé supõe uma série de passagens. E falávamos ontem também que o Senhor realiza milagres não para aqueles que têm fé, mas para confirmar o coração daqueles que não têm. Com muita frequência vemos, durante as narrativas do Evangelho, a multidão glorificando a Deus pelos sinais que acompanham. E depois comentávamos a respeito da família que João apresenta esse particular. Ele e toda a sua casa acreditaram no Senhor, abraçaram a fé. Ele encontrou Jesus, ouviu Jesus, ele esteve na presença do Senhor e voltou movido pela ordem do Senhor, mas todos aqueles que estavam em casa não recolheram absolutamente nada, a não ser o efeito da palavra do Senhor, e acreditaram. Muito bem. No Evangelho de hoje nós estamos diante da piscina que em hebraico se chamava Betesda. Segundo a tradição antiga, os enfermos iam até uma dessas piscinas para poder receber uma cura extraordinária do Senhor. Então, o Senhor passando por aquela parte onde inúmeras pessoas se encontravam ali enfermas, esperando por um sinal, esperando por um milagre, Jesus vê um homem paralítico. Vamos pegar aqui o texto. Encontrava-se aí um homem. Doente havia 38 anos, então quase o tempo bíblico de uma geração, 40 anos, ou seja, significa dizer que era alguém muito conhecido por todos e alguém já no tramonto, no entardecer da vida, no início da conclusão da sua história. A imagem dos 40 anos é uma imagem que marca um ciclo de vida. Então, no limiar de um ciclo de sua vida, praticamente caminhando uma inteira história com essa doença, esse homem ainda esperava por uma ação da providência de Deus. Ainda esperava um socorro do Senhor. Se pegamos aqui, antes de falarmos de todo o diálogo, e nós, ao longo da nossa vida, também temos com paciência e tenacidade esperado o socorro de Deus? Temos falado com o Senhor e apresentado para Ele nossas necessidades, é verdade, mas temos esperado nele o socorro necessário? Com que paciência, com quantas lágrimas e talvez com o coração apertado ao longo desses 38 anos, passando por tantas experiências variadas, esse homem estava ali, esperando de algum modo o socorro no Senhor. Observem que a fé dele não é uma fé vigorosa. Os dois
textos aqui se aproximam, por isso o padre fez toda essa repescagem da meditação de ontem. Observem. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, pois Jesus conhece o coração e conhece a história de cada um, Jesus toma a iniciativa. Interessante, porque poderíamos dizer, bom, aquele homem não pediu absolutamente nada, ele simplesmente foi alcançado por Jesus que veio até ele. Mas será que diante do que João escreve, que Jesus conhecia a realidade daquele homem, não conhecia também a súplica daquele coração há tanto tempo que esperava por Deus? Também conhecia a fragilidade de sua fé. Conhecia os limites que o acompanhavam, mas conhecia bem de perto suas dores e o quanto esperava no Senhor. Afinal, se ele estava ali à beira daquela piscina, é porque, de alguma forma, acreditava que o Senhor concedia graças e misericórdias em favor daqueles que suplicavam a Ele. E estava ali para poder ser alcançado por um desses dias da graça e da misericórdia do Senhor. Então, diz o texto, que Jesus se aproxima dele, sabendo que ele há muito tempo está assim, e pergunta-lhes, queres ficar curado? Parece óbvia a pergunta, porque diante do que o padre está falando, só estaria ali mesmo quem quisesse ser curado. A pergunta do Senhor restitui àquele homem a chance de poder falar de si, da sua esperança e da sua fé. Sim, Senhor, eu quero ser curado. Lembram do leproso que intercepta Jesus pelo caminho e diz, Senhor, se queres, pode me curar. Ele sabe quem é Jesus e vai ao encontro de Jesus. Esse daqui não sabe quem é Jesus. Ele foi alcançado por alguém que vem até ele. Digamos assim, forasteiro desconhecido. Porque se soubesse quem era Jesus, ao ser interrogado, como vimos no texto, pelos judeus, diria imediatamente que era Jesus. Só depois, quando o encontra no templo, no lugar onde se rende glórias a Deus, é que ele vai dizer, é Jesus. Então, naquele momento, ele não conhece. Não poderíamos dizer ou comparar de imediato o leproso que sabe quem é Jesus e esse homem que está à porta do templo que não sabe quem é Jesus e dizer uma equivalência entre as duas experiências. Não, seria um equívoco. Mas a pergunta de Jesus dá a esse homem a chance de falar de si, de falar da sua esperança, de falar da sua fé e de falar também das suas dores. Queres ser curado? Sim, eu quero ser curado. Tenho esperado no Senhor há tanto tempo essa graça. Ou então poderia ter falado tantas outras coisas, mas ali naquele momento o enfermo responde, Senhor, não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Interessante que ele acusa uma falta de caridade, uma falta de amor do próximo. Mas, aparentemente, no fundo, ele está dizendo, para que eu consiga, eu preciso de uma ajuda que não tenho. Sozinho eu não consigo. Preciso que alguém me ajude. Preciso que alguém, tendo compaixão de mim, me tome nos braços e me leve até lá. Olha que pedido, meus irmãos. E olha diante de quem que ele está falando. Aquele que, abrindo os braços sobre a cruz, tomou sobre si toda a humanidade, todas as nossas dores. Aquele que, abrindo os braços, nos acolheu em sua infinita compaixão, teve misericórdia de nós e não nos levou para a água
fervilhante, mas para o sangue da aspersão que nos trouxe a vida e nos curou não da nossa paralisia física, mas da nossa morte espiritual, da nossa paralisia da alma por causa do pecado. A quem ele está dizendo isso? Senhor, não tenho quem me jogue na piscina, não tenho até agora quem tenha sentido por mim compaixão e tenha se movido em meu socorro, porque sem essa ajuda eu não consigo. Muito bem, ele não falou, digamos assim, a respeito da sua fé, mas falou a respeito de uma esperança. Uma esperança que vem maculada por uma ausência de testemunho, de misericórdia, de compaixão daqueles que estão à sua volta. E aqui nós podemos lembrar os 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele não se lamenta do socorro de Deus, mas ele reconhece a necessidade de ser socorrido pelo amor do próximo e de não encontrar esse socorro. Muitas vezes nos vemos nessa situação. Sentimos e compreendemos a clara necessidade de termos a assistência e a presença do outro na nossa vida, mas os testemunhos nos desiludem tanto, nos trazem, às vezes, tantas marcas e feridas, que no final Deus termina pagando a conta. A gente se aborrece com Ele e se torna desgostoso na relação com Deus, porque não encontramos a generosidade ou a mínima compaixão no coração dos irmãos com quem vivemos. Como meus irmãos e minhas irmãs que me escutam, a desilusão no amor com o próximo, a desilusão sobre o 2º mandamento, pode afetar a nossa esperança naquele primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Observem que na vida desse homem não existia essa desilusão. Ele não se lamenta que Deus não socorre, mas que para poder receber o socorro de Deus, pois a água fervilha, é preciso que o amar o próximo como a si mesmo aconteça. E ele ainda não encontrou. E ele precisa que isso aconteça para que ele possa tomar parte com maior efusão, glorificando o amor de Deus por ele. As ocasiões do amor de Deus abundam, mas a transmissão, o chamamento a participar mais intensamente dessas ocasiões, que vem pelo amor ao próximo, é ali que tem a barreira. É isso que não está acontecendo. Só que nesse dia, diante dele, como estávamos dizendo, está Jesus. E está aquele que tem compaixão de nós. Filho de Davi, tende compaixão de mim, disse o cego Bartimeu no caminho de Jericó. Tende compaixão de nós, Senhor, não se importa conosco, estamos morrendo. Gritaram os apóstolos no barco, acordando Jesus em meio à tempestade. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, disse o ladrão arrependido ao lado da cruz de Jesus. Eis que ali, diante dele, está aquele que teve compaixão e tem compaixão de todos nós. E está aquele que veio para cumprir a vontade do Pai e que a alegria do seu coração é fazer a vontade do Pai, que o ama sobre todas as coisas e que tem no seu coração a urgência de amar a cada um de nós com o mesmo amor com que ama o Pai. Deus nos surpreende, meus irmãos. Suplicamos tantas vezes o socorro como aquele homem suplicou, e eis que, sem que ele se desse conta, diante dele estava o Filho de Deus onipotente. Chegou de maneira discreta, em meio às desilusões e desgostos da vida. Veja, a vida está seguindo.
Eis que um dia apareceu mais um diante dele. Só que um mais um diferente de todos os outros. Eis que apareceu ali, não um que lhe fosse perguntar por que talvez não pagasse os tributos, por que estava ali impedindo a passagem, por que não ia para casa tomar um banho porque já estava fedendo. Quanto de falta de caridade, a gente não precisa dar exemplo disso porque a gente já conhece, quanto de falta de caridade existe com as pessoas que sofrem e que estão à margem da sociedade por conta de seus limites e por conta da sua miséria, ou da situação de miséria que passam, que vivem. Quantas, meus irmãos? E eis que mais um se apresenta ali, só que não é um mais um, é o próprio Deus. O Senhor nosso Deus se coloca em meio a tudo aquilo que acontece na nossa vida e se apresenta não em equivalência a tudo aquilo, mas se apresenta em meio ao cotidiano da nossa história e se apresenta para falar conosco e recolher do nosso coração não apenas a esperança, mas a nossa fé. Disse-lhe então Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ao dizer essas palavras, veja, meus irmãos, com que autoridade Jesus disse essas palavras e com que ação de fé esse homem acreditou nessas palavras do Senhor. Também aqui, em paralelo ao Evangelho de ontem, Jesus fala e nisso começa a passagem de conversão daquele homem. Ontem, o funcionário do rei acreditava que levando Jesus até seu filho, ou seja, se Jesus cumprisse o que ele estava falando, tudo ia dar certo. E na verdade, ao cumprir o que Jesus disse, tudo deu certo, vamos colocar assim. Aquele homem apresenta hoje no Evangelho as suas dores sobre tudo que passa e espera, talvez, que Jesus tenha compaixão por ele e lhe dê uma palavra de conforto e de consolo, pois na hora do sofrimento a gente espera um mínimo conforto e consolo daqueles que estão à nossa volta e conseguem ser solidários conosco. Mas eis que Jesus não lhe apresenta uma palavra, por assim dizer, de solidariedade em relação às dores narradas por ele. Mas lhe apresenta a palavra que ele esperava desde sempre, no fervilhar das águas. O Senhor faz fervilhar as águas do Espírito, para que ele fique curado, não apenas no corpo, mas também na alma. Eis que a palavra do Senhor veio até ele e lhe disse: levanta-te. E ele se levantou. Ao ouvir a palavra do Senhor, imediatamente o homem ficou de pé, ficou curado. Tomou o seu leito e se pôs a andar. Seguramente a alegria e a agitação do momento foi tão grande que Jesus caminha no meio da multidão e aquele homem fica ali, perplexo, com a sua cama debaixo do braço, no dia de sábado. E imediatamente foi observado isso da parte dos judeus que passavam, que ele não poderia carregar, não poderia fazer trabalho em dia de sábado, ele estava carregando uma cama. Bom, aqui se revela toda a falta de sensibilidade, toda a impiedade e toda a ausência de compaixão e solidariedade da qual se lamentava aquele homem. E exatamente onde? Em meio aos homens de religião, em meio ao ambiente religioso. Aqueles homens que deveriam ter a sensibilidade própria do coração de Deus, pois estavam investidos da autoridade para ensinar em nome dele, foram clamorosamente insensíveis, e neles esteve uma completa ausência de compaixão ao que estava acontecendo com aquele homem, e olharam pontualmente o descumprimento de uma regra sem se importarem com o que estava acontecendo. Que no dia do descanso, Deus agiu
para a santificação dos homens. Olha que maravilha! Deus não descansa pela nossa santidade, poderíamos dizer assim. Não há descanso no coração de Deus enquanto não formos santos. O repouso que o Senhor nos propõe é no regaço acolhedor de sua paz, na sua companhia. Quando formos santos como nosso Pai do céu é santo. E eis que no templo Jesus encontra aquele homem e finalmente ele se dá conta de quem é que o curou, que é Jesus. E Jesus lhe diz, não fazendo uma associação, tentando dar a entender que a paralisia dele era por conta do pecado, não. Coisa pior, a qual se refere Jesus, não peques mais para que não te suceda coisa pior, significa a morte eterna, a morte pelo pecado. Jesus não faz uma associação direta. Jesus o curou da sua paralisia. Jesus lhe diz para não voltar a pecar, porque o caminho de conversão não se trata só eu acolhi a palavra do Senhor para ficar de novo bem de saúde, para viver a vida do jeito que eu quero. Atenção, acolhestes a palavra do Senhor? Viva segundo essa palavra que te restituiu a saúde. Se essa palavra foi suficiente para lhe restituir a saúde, se ela foi eficaz para te restituir a saúde, quanto mais ela não quer restituir em ti. Mas para isso, permaneça nela. Não volte a pecar. Peçamos ao Senhor a graça de também nós permanecermos na fidelidade à sua palavra e que Ele venha curar todas as paralisias da nossa alma e nos dar de novo a alegria de caminhar juntos, vivendo o amor ao próximo e glorificando a Deus pelo seu infinito amor e sua infinita misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.